Olá pessoal, chegamos então ao verso 12 do capítulo 4 e Krishna ainda respondendo a pergunta de Arjuna. Você lembra a pergunta de Arjuna? Ainda nesse capítulo, foi no verso 3. Arjuna perguntou para Krishna, mas você ensinou isso a Vivasvati, que nasceu há 120 milhões de anos antes de você, o seu nascimento é recente, o dele é anterior. Como é que eu vou entender que no começo da criação do universo, você que nasceu agora, ensinou isso para ele? E Krishna havia falado que já tinha vindo para esse mundo muitas vezes, como assim para exercer seus passatempos, suas atividades, e que ele tinha alguns propósitos para fazer, que o primeiro era fazer com que nós tivéssemos uma mente que pudesse dar o pulo do gato, que é aquela mente supralógica, que não se prende à lógica, que consegue ir além da lógica. E depois, ele falou ali que para proteger os sábios e expurgar ali as pessoas que fazem o mal, e para restabelecer o Dharma, restabelecer o Veda na sociedade. E assim marca toda a natureza desse universo. De que não existe uma civilização permanente, que não existe uma cultura permanente, que não existem valores permanentes e que com o tempo todas essas coisas vão sofrer alterações e isso é próprio desse mundo. E então, conforme o momento, o tempo ali, ele vinha então. Então, ainda respondendo essa pergunta, ele vai falar, ele deu a referência sobre a sua natureza, sobre o motivo da sua vinda ao mundo, da sua estada no mundo, falando que ensinou isso no começo da criação ao Vivasvati. Agora ele vai se jogar ainda mais para trás, que ele vai falar sobre a sociedade védica. Qual é a relação que Krishna tem com o Varnashrama, a sociedade védica? Então ele vai dizer aqui, Chaturvarnyam maya srishtam gunakarma vibhagasham tasya kartaram apimam vidya kartaram avyayam. Então, Chaturvarnyam, aquilo que é composto do Varna quádruplo, ou seja, Chatur, 4, Varna quer dizer ali, quer dizer cor. Né? Ele está referenciando aqui, está falando sobre a divisão social, que se divide ali Shudra, Vaishya, Kshatriya, Brahmana. São os 4 tipos básicos, de natureza humana. Pensa, olha, entende isso. 4 tipos básicos de natureza humana. Qualquer natureza humana pode ser, mesmo naquela época, ou nessa época, ou numa época futura, as pessoas elas podem ser classificadas. Nota bem, você não vai pegar uma pessoa e jogar dentro de uma classificação por nascimento, como é feito na Índia. Não é isso. Conforme a natureza da pessoa, ela recebe um nome. Não é que você diz que aquela pessoa é Brahmana e não tem nenhum critério para dizer que a pessoa é Brahmana. Não é isso. Quando as pessoas nascem e se desenvolvem, elas revelam algumas vocações, algumas tendências, alguma natureza, algum jeito para a coisa. Você olha assim, uma criança, aí você diz, nossa, essa criança leva jeito para tocar violão, ou essa criança leva jeito para esporte, ou essa criança leva jeito para matemática. Então, assim, conforme a natureza da pessoa, você diz que ela é alguma coisa. Esse menino tem natureza matemática. Esse menino tem natureza desportiva e assim por diante. Você não pega a pessoa aleatoriamente e joga dentro de uma classificação, você é isso, vai para lá, você para cá, você para lá. Isso é loucura, não é isso. Então, conforme a natureza da pessoa, essa pessoa ela é encaixada numa ação que seja compatível com essa natureza. Então, por isso que Krishna diz, Chaturvarnyam maya srishtam, que essa divisão social lá do Shudra, ou seja, aquela pessoa que tinha uma mentalidade mais repetitiva, que tinha uma mentalidade mais de rotina, tinha uma mentalidade mais assim, me diz o que eu tenho que fazer, até onde eu tenho que fazer, que horas eu entro, que horas eu saio, que horas é a hora do almoço. Não me peça nada além disso, porque eu não consigo, eu tenho dificuldade.
Então você pode dizer, essa é uma natureza de Shudra, essa é uma natureza inferior, essa é uma natureza melhor, essa é uma natureza ruim. Não veja assim, dessa forma, superior ou inferior. Não veja como bom ou ruim. É uma natureza, ela é diferente da sua. O desequilíbrio está em ver a diferença como um conflito, está em ver a diferença como um objeto de crítica. As pessoas são diferentes. As pessoas têm os seus momentos, as pessoas são diferentes e você tem que respeitar isso. Quando você compreende a pluralidade, a diversidade e o momento no qual cada um se encontra, você desenvolve uma coisa chamada tolerância e aceitação. Então essas pessoas, conforme a sua natureza, elas são alocadas dentro de uma sociedade e ali dentro daquela alocação elas vão poder exercer atividades que são compatíveis com a sua natureza. Por exemplo, você não vai pegar uma pessoa que tem uma mentalidade de Shudra, e Shudra virou um palavrão, virou uma ofensa, mas não tem nada a ver com isso, é só mais uma distorção que a gente vê por aí. Chamar a pessoa de Shudra com o intuito de ofender a pessoa, é só mais uma distorção que atrapalha o seu entendimento dentro de Vedanta. Então, quando você pega uma pessoa Shudra e coloca ela para exercer uma função gerencial numa empresa, você está pedindo para o seu negócio naufragar. Você está pedindo para o seu negócio falir. Mas se você pega essa pessoa e coloca ela, de repente, para fazer uma atividade repetitiva, por exemplo, uma atividade de telemarketing, uma atividade de recepção, uma atividade de conferência de estoque. Essa pessoa ela vai se dar melhor nessa atividade, porque aquela atividade tem uma compatibilização com a sua natureza. Então, o que os Vedas entendem? Que se você pega as pessoas conforme a vocação que elas têm e coloca em ações que são compatíveis, você elimina um grande problema, tanto para você quanto para as pessoas. Porque as pessoas vão se tornar mais felizes fazendo aquela atividade. Vai ser como se elas não, como disse Confúcio, né? Escolha uma atividade que você ame fazer e nunca trabalhe na sua vida. É mais ou menos assim ele diz. Então a ideia do Varnashrama era essa. Então quando a gente vê lá, aqui hoje no mercado de trabalho, né, fazer testes vocacionais, nada mais é do que você descobrir aquilo que é chamado de Prakriti Swabhava em Vedanta, que é o estado da natureza de uma pessoa. Para que essa pessoa, no que essa pessoa pode se dar bem fazendo. Então essa é a ideia do Varnashrama. Então, esse Varnashrama, ele é aquilo que estrutura toda a sociedade. Imagina, toda a economia, toda a cultura, toda a logística de alimentos, de produtos, todo o emprego, né, empregação, o emprego de mão de obra, todos os recursos que um povo pode gerar, ele vai gerar através de uma estrutura social. Porque você não tem como dissociar a economia de estrutura social, não tem como. Então, quando você vai tomar as atitudes econômicas, né, você tem que considerar toda a estrutura social e cultura de um povo. Então, quando você tem na sociedade védica, ela era dividida dessa maneira, para que as pessoas pudessem ter mais tempo para pensar, ter mais tempo ali, serem mais felizes fazendo uma atividade que era para o benefício de todos. Então essa sociedade, ela existia de uma tal maneira que nenhuma das quatro partes dessa sociedade, nem Shudra, nem Vaishya, nem Kshatriya ou Brahmana, pudessem e devessem se tornar insatisfeitos. Porque se o Shudra se torna insatisfeito, ele não vai trabalhar. O Vaishya, que é aquele que é o empreendedor dos Vedas, né? Ele não vai ter como alocar seus recursos e combinar a mão de obra com recursos e não vai gerar produção, ele não vai ter produtividade. Se ele não tem produtividade, se ele não tem produção, não gera riqueza. Se não gera riqueza, o Kshatriya, que é o administrador e protetor da sociedade, não tem nada para fazer, não tem como administrar os recursos, não tem como aplicar esses recursos, porque não existem. E se
o Brahmana, se ele não existe na sociedade, ou se ele está insatisfeito, ou ele tem uma atividade que é distorcida, todo o trabalho da sociedade, do Shudra, do Vaishya, do Kshatriya, perde um sentido. Porque o conhecimento de Vedanta, ele não fica permeando aquelas atividades ali. Aquelas atividades, a forma de vida humana fica como fim em si mesmo, a viver por viver. Então, essa sociedade ela foi estruturada de uma tal maneira que todos os componentes dessa estrutura têm de estar satisfeitos. Ela foi estruturada de uma tal maneira em que todos veem, percebem que a melhor coisa a fazer é colaborar, porque colaborando com a sociedade eu colaboro para mim, comigo também. Porque você não tem como ver o indivíduo nessa situação como dissociado da estrutura social, porque ele é integrado a ela. Então, quando Krishna fala lá, Chaturvarnyam Maya Srishtam, então o Varna quádruplo, ele foi criado, Maya, por mim, de acordo com o quê? Guna Karma Vibhagasha. Vibhagasha é a diferença, né? De quê? Karma, de ação, de atividade, guna, natureza. Então, conforme a natureza da pessoa, assim ela é encaixada em um karma, em uma ação. Aí ele diz por que ele está falando isso para Arjuna? Eu criei. Porque quando ele fala eu criei, ou isso veio de mim, significa que essa estrutura social ela é muito antiga. Então ele está falando, olha, não foi só para Vivasvati que eu falei esse conhecimento. Eu também criei aquilo que é a sociedade, que você está encaixado hoje como Kshatriya. Então, aí ele vai dizer, Tasya kartaram apimam vidya kartaram avyayam. Então, conheça a mim como o quê? Kartaram, Kartaram quer dizer, Kartar, quer dizer o autor, Kartaram quer dizer o acusativo. Conheça a mim como o autor, como o criador, como aquele que origina essa sociedade. Então, conheça a mim, Kartaram, como autor, Tasya, dessa sociedade. Aí ele diz também, mas conheça a mim também como o quê? Akartaram avyayam, como o não autor é eterno e imperecível. Então, olha, nota bem que se você não tem um contexto, não tem um arcabouço do conhecimento védico, você vai ler o verso e vai falar, existe uma contradição. Mas não existe uma contradição, existe ali só um paradoxo. E o paradoxo é o seguinte, uma aparente contradição, mas que não é, e que você pode entender de que maneira aqui nesse caso. Krishna fala, eu sou o autor da sociedade védica. Aí depois ele diz, na mesma linha, ele fala assim, conheça a mim como não autor imperecível. Mas ele é o autor ou ele não é? Ele é e não é. Ele é os dois. Ele é o autor no sentido de que todo esse universo emana dele. Tudo aquilo que existe, tudo aquilo que existia, passou a existir, e vai deixar de existir, e tudo aquilo que é também o sempre existente vem de uma fonte única, vem de uma causa única, vem de um único lugar, uma única pessoa. Então, você pode dizer que todo esse universo tem como causa nele, mas ele, como não autor, não é causa de nada. Como assim? Acabou complicando mais. Calma que eu vou explicar. O universo tem como causa Ishvara, mas Ishvara não é causa do universo. Como é isso? É porque se você entender, nos próximos versos vai ficar mais claro, que Ishvara não é aquele que age, que precisa agir em nome do fruto da ação, que precisa agir em nome de tantas ações, de tantos objetos de desejo. Ele é aquele que simplesmente emana. O Sol, pela sua própria presença, já emana luz e calor. O Sol não está girando nenhuma manivela, não está apertando nenhum botão, não está indo catar lenha em algum lugar para fazer mais fogo. O Sol simplesmente é, e ele simplesmente existe. E por ele existir e pela sua presença, existe também aquilo que é inerente a ele, que é luz e calor. Então o Sol não está ali fazendo o calor, ele é o próprio calor.
O Sol não está ali fazendo luz, ele é a própria luz. Da mesma forma, esse universo não está sendo, como vou dizer para você, ele não está sendo manipulado ali, ocupando a cabeça, a mente de Ishvara. Ele não está ocupando Deus em alguma coisa. Deus, ou Ishvara, ele está muito tranquilo lá com as suas atividades, só que ele não se preocupa com o universo, no sentido de, eu tenho que ir lá começar uma criação, eu tenho que ir lá terminar uma dissolução, fazer uma dissolução. Então ele não fica engajado em diferentes ações. Então, ao mesmo tempo, tudo aquilo que acontece tem causa nele, ele mesmo não é causa de nada. Então, conheça a mim como autor, ou seja, conheça a mim como causa. Tudo isso vem de mim. Mas, ao mesmo tempo, conheça a mim como não autor. Ou seja, tudo isso tem como causa em mim, mas eu não sou causa de nada, porque eu não fico preso às ações, eu não fico preso àquilo que é prakriti, aquilo que é matéria. Eu não fico preso ao tempo. Por isso que ele diz, avyayam, aquilo que conheça a mim, como aquele que é o não autor, imperecível. Então esse universo tem como causa Ishvara, mas Ishvara não é causa manual de nada. Todo esse universo, ele é como que emanado do próprio Ishvara, como a luz e calor emana do próprio Sol. O Sol só existe, e por ele existir, existe luz e calor. Ishvara existe, e por ele existir, existe Prakriti, e existe o tempo e os movimentos da matéria, que são chamados de gunas. Espero que isso tenha ficado muito claro para você, se não ficou. Deixa aqui uma dúvida aqui, pode deixar sua dúvida, a gente responde para você. Não acumule dúvidas, se você achou que entendeu, mas ficou meio assim, meio barro, meio tijolo, escreve também, porque o importante é você prosseguir no estudo sem dúvidas. A coisa muito bem assimilada dentro de você. E você vai entender o porquê isso tem que estar bem entendido nos próximos versos. Então, conheça a mim como o autor dessa sociedade e, ao mesmo tempo, conheça a mim como o não autor imperecível. É isso. Te vê no próximo verso.